nós vamos aqui tentar buscar os esclarecimentos de como você, produtor que recolheu o fundo rural, pode reaver esse dinheiro, esse recolhimento. Obrigado pela participação de vocês. Só a título de informação, o doutor Isaías já atua no Rio Grande do Sul em processos desse nível. Foram quantos processos em que o senhor já atuou com relação ao pedido de ressarcimento do fundo rural? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, Brasil. É com imensa satisfação que estamos aqui no canal do Boi, falando sobre um assunto que vem despertado interesse em todo o Brasil. Afinal de contas, quem tem direito, quem não tem direito, afinal de contas, o empregador rural, outras figuras somente têm direito. Nós estamos diante de uma decisão do dia 3 de fevereiro de 2010, que até nós estávamos trabalhando durante já o longínquo ano de 2002, nós temos um trabalho já desenvolvido a nível de STJ e Supremo Tribunal Federal com mais de 3 mil processos em tramitação. Então nós temos hoje uma possibilidade real daqueles agricultores, daqueles pecuaristas, afinal o homem do campo que investiu em nós, que investiu no escritório, que possibilitou a nós a confiança e a credibilidade que o escritório lhes deu. Hoje nós estamos aqui preocupados diante do futuro e também do passado. Quem tem direito? Até o dia 9 de junho de 2010, nós temos a possibilidade de trabalhar com 10 anos. Posteriormente isso, nós temos a questão somente... Até junho agora, retroagidos 10 anos. 10 anos. 10 anos. Quer dizer, quem recolheu nos últimos 10 anos até junho terá o direito do ressarcimento? Com certeza. Sim. Então, posteriormente isso, no dia 10, nós já teremos somente 5 anos. A matéria, que foi considerada inconstitucional, conforme o próprio site do Supremo Tribunal Federal coloca, são abrangidas pelo empregador rural. Então, o empregador rural tem direito à restituição. E também, com essa decisão, os produtores e também outras figuras dentro do agronegócio também têm direito a entrar com ações, na verdade, mandados de segurança, com pedido liminar. Outros, depende da forma como você vai buscar juridicamente, mas evitar que essa cobrança se perpetue no tempo. Há coincidências que nos chamam a atenção, que é o quê? No final deste ano, nós tivemos essa decisão, no começo deste ano, ainda não houve a publicação, é importante salientar, porque os nossos tribunais, afinal de contas, a primeira e a segunda instância, ainda não existe um entendimento de acordo com aquilo que o Supremo julgou. Então, não há um período de transição. Nós pedimos até aos nossos clientes, os futuros clientes, ou aquelas pessoas que estão preocupadas com relação a esse assunto, de que uma coisa é o passado, que é a restituição. Outra coisa é o futuro. Então, quem quer tem que entrar na justiça para se ver desobrigado ao recolhimento desta contribuição. Aí seria uma outra contribuição, porque essa foi considerada inconstitucional. Enquanto nós temos o quê? O judiciário interpretou em sua última instância. Posteriormente isso, cabe a cada um discutir o seu direito. Então, o direito não quer dizer que seja estendido a todos em virtude de uma decisão judicial. Permite a todos buscar recorrer ao judiciário para que o seu direito faça valer. Doutor Leonildo. Sim. Deixar de acontecer. Sim. O senhor quer completar essa? Sim, eu gostaria de deixar bem claro a seguinte situação. Nós, do Mato Grosso do Sul, nós temos uma produção, dados fornecidos pelo próprio governo do estado, que nós temos como exemplo, no ano de 2007, nós temos 680.212.000 reais que foi o fechamento, segundo os dados de comercialização interna e externa de Inspeção Federal. Só no Mato Grosso do Sul. Você avalia o que isso significa. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção do produtor é o seguinte: o que isso significa para o agronegócio, que o produtor rural ele vai investir e reinvestir esses valores aonde?
no próprio município. Isso não é um benefício apenas do produtor rural. Isso é um benefício de toda a comunidade, mas ela tem que ser buscada individualmente por cada produtor rural. São quantos produtores que têm a receber esse valor que o senhor disse? Olha, eu não tenho esses números fornecidos pelo governo do estado. A quantidade de produtores. Eu tenho a quantidade de carne vendida e inspecionada, tanto interna quanto externa. De carne? Qual a quantidade? De carne. Nós temos aqui, segundo a comercialização, eu posso mostrar? Eu acho que não vai, só pode falar, não vai conseguir, a câmera não vai conseguir. Tá, mas aqui, ó, nós temos aqui a comercialização interna de carne inspecionada por inspeção federal para exportação e para consumo interno. Nós temos 680 milhões 212 mil toneladas de carne. Puxa vida. Isso convertido 2,3% que foi cobrado do produtor. Cabe a cada produtor, não é porque saiu a decisão no STF, é que o produtor já vai receber. Duas observações. Uma, para ele buscar o que ele pagou indevidamente, ele precisa de fazer o quê? Ele precisa de buscar através das vias judiciais. Tem que Outra coisa, ingressar com uma não é ação. porque saiu a decisão, é que ele vai parar de pagar, não. A decisão do Supremo Tribunal Federal não revoga a lei. Quem vai revogar a lei é uma outra lei. Então vai continuar sendo cobrado. A cobrança está em vigor ainda? Está em vigor. Para suspender essa cobrança, duas situações. Uma, por ordem judicial individualmente buscada por cada produtor. Outra, uma nova lei do governo. No Rio Grande do Sul, já tem algum caso, dentre esses tantos que o senhor citou, em que há uma solução? O produtor já recebeu aquilo que ele pagou? Vários produtores tiveram sucesso já com relação ao nosso trabalho, bem como também empresas, que é importante salientar. Porque quando falamos da decisão do Supremo, muitas vezes nós estamos falando sobre, saiu de uma determinada empresa, mas atinge também as pessoas físicas, não somente pessoas jurídicas, porque é uma grande controvérsia sobre esse assunto, o que é e o que não é. Para nós termos uma base, cada produtor rural que está buscando o seu direito hoje em juízo, que o processo não haverá mais aquele trâmite demorado, ou seja, vamos demorar 10 anos para receber algo. O processo é eletrônico, o processo não dura mais do que 3 a 4 anos. O processo... Esse foi o tempo que o processo o que produtor agora demorou para receber no Sul? Agora é o processo, o trâmite depois da decisão do Supremo. Anteriormente nós tínhamos decisões que demoravam 8 a 9 anos. Então tudo aquilo que nós estamos elencando é matéria já que está já no seu final. Então, sim, o produtor já recebeu, cooperativas também já receberam, só que nós, por ética profissional, nós não podemos falar os nomes. Obviamente... Mas e os números, o senhor pode dizer? Existem, em média, um produtor recebeu quanto de ressarcimento? Cada produtor rural que vier a buscar o seu direito em juízo, terá direito, no mínimo, a 100 mil reais. Nós estamos falando de ações de 100 mil reais a 30 milhões de reais, dependendo da sua comercialização. Por quê? Tem muitos produtores, dependendo do seu tamanho, ou pecuaristas, então, conforme a sua, vamos dizer assim, o seu faturamento, nós temos um valor de fundo rural. Então, até o próprio termo fundo rural é um termo até inapropriado, o termo correto dentro da estrutura hoje tributária, o pró-rural, porque houve uma mudança legislativa ao longo desse período. Então, as pessoas que quiserem sempre lembrar, os prazos nós temos que observar, que são os prazos prescricionais. Isso é importante as pessoas terem noção o que é 10 anos ou 5 anos. Porque se fala muito em 5, mas não é 5 anos. É só nós olharmos e verificarmos o que foi decidido pelas instâncias superiores, que são as que determinam o que vai acontecer na primeira e segunda instância, que nós vamos ver que são 10 anos até o dia 9 de junho, em virtude de uma inconstitucionalidade de uma lei de 2005, que vai entrar em vigor em 2010. O doutor Leonildo, em Mato Grosso do Sul, quantos produtores já procuraram o seu direito na justiça? Vários produtores já nos procuraram para impetrar as ações na justiça, visando aquelas duas frentes, por assim dizer, que nós já dissemos. Uma é a questão de parar a cobrança do tributo. E a outra, para restituir o que foi pago indevidamente. Não,
na realidade, podemos fazer uma ação só com um pedido de liminar. Ou para ou depositamos em juízo. Depende do entendimento do juiz. Quais as vantagens? Se nós depositarmos uma cobrança hoje em juízo, o dia que sair a decisão final, nós vamos ter uma agilidade no retorno desse dinheiro ao produtor. Porque aquele que tiver depositado em juízo depende apenas de um alvará de levantamento daquele valor. O que tiver sido pago, recolhido aos cofres da União, ele demanda um tempo maior para retornar. É importante que se diga que esse valor ele é retornado em espécie. Tá? Não é precatório. Com as correções. Com as devidas juros e correções monetárias. Quais são os trâmites lá no Rio Grande do Sul? Quantas instâncias foram necessárias até se chegar às vias de fato, né, o recebimento em espécie pelo produtor? Na verdade, nós já tivemos decisões favoráveis do STJ desde o ano de 2006. Então, o Supremo Tribunal Federal veio a decidir a matéria em 2010. Então, aquilo que foi elencado através de recursos especiais, já houve um trâmite em torno de 6 anos. Algo importante salientar que os produtores estão perguntando é o seguinte. Eu gostaria de esclarecer porque é importante isso. A securitização. Nós estamos observando que os produtores rurais têm imensas dívidas com a securitização e devem ao Tesouro da União. A ação que vem a ser proposta com relação ao Fundo Rural possibilita, além de você receber em dinheiro, optar pelo pagamento também da securitização. Então, tem pessoas que têm uma determinada dívida, têm uma determinada situação e podem e têm o direito de compensar. Então, a sua área pode ficar liberada nesses 3 anos, em vez de você ficar fazendo paga a dívida e pode ter até um crédito. Isso, do que sobrar dessa. Pelos valores que existem, muitos produtores rurais, e isso que é importante salientar, além do direito, eles vão ter a possibilidade de quitar débitos junto à União. Então, a questão tributária é muito importante salientar. Então, aquilo que é administrado pelo Tesouro Nacional, ou a questão que você tem uma determinada dívida, seja de 20 anos, seja de 10 anos, você pode compensar. E também, se quiser, restituir. E também a possibilidade de você restituir sem quitar aquele débito anterior. Não significa que você seja obrigado a pagar. Por isso são questões tributárias que são necessários mais esclarecimentos com mais tempo, né? Mas a gente está aqui e também pelo site e pelo e-mail, para esclarecer dúvidas. Bom, nós queremos agradecer aqui a presença de 2 advogados, um que atua no Rio Grande do Sul, que é o Dr. Isaías Rosman, e o Dr. Leonildo José da Cunha, que atua em Mato Grosso do Sul. E já deixaram claro que o assunto, apesar de cada um atuar numa região, é um assunto nacional e a mesma decisão para uma região serve para outra. O mesmo procedimento adotado no Rio Grande do Sul, segundo o Dr. Isaías, com sucesso, pode ser adotado em São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul. As decisões são federais. Nós que agradecemos a oportunidade que foi dada a mim e ao colega Isaías, e nos colocamos à inteira disposição para esclarecer os produtores da nossa terra e de todo o Brasil, para que eles busquem, não deixem de buscar. Além de ele estar fazendo um benefício enorme em pegar o que é seu de volta, que o governo pegou ilegalmente, ele ainda tem uma extensão de benefícios para toda uma comunidade, porque o produtor, ele investe 99,9% do produto que ele recebe na própria economia local. Muito obrigado.